Nós estamos no primeiro domingo de Advento e na história, na tradição da igreja, esses 4 domingos antes do Natal, eles eram entendidos como um tempo diferente de preparo para a vivência do Natal. Ao longo dos anos, o Natal foi se tornando cada vez mais comercial, e a gente vê que já finalzinho de outubro, logo depois que passa o Dia das Crianças, se começa a colocar a iluminação e um monte de outras coisas, fazendo a gente pensar no Natal antes disso. E a gente pensa no Natal, talvez, considerando mais as questões de consumo e os presentes que a gente tem que dar ou que a gente quer receber. E a gente já não tem mais com tanta ênfase esse tempo de preparo. Hoje é primeiro domingo de Advento e nós também estamos iniciando uma nova série. O tema geral dessa série é entre o medo e a esperança. Medo não é uma palavra que a gente goste de usar, embora a gente sinta, a gente também nega às vezes. E a série então quer falar justamente desse... fazer esse link com o Advento, porque na história da igreja o Advento falava em 2 domingos nas pregações a respeito da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus e preparando as pessoas para lembrarem disso, o que de fato nós celebramos no Natal, o nascimento de Jesus. E 2 domingos os textos utilizados falavam da volta de Jesus. E esse é um aspecto que também a gente tem deixado de lado. A gente estabiliza a nossa vida, a gente tem muitas coisas que a gente quer, a gente trabalha, a gente conquista, e de repente a gente já está com a vida boa, a vida está tranquila, e a gente não pensa mais que em algum momento futuro, e tomara que não seja muito distante, Jesus prometeu voltar. Por melhor que seja a nossa vida aqui, não é aqui o nosso lugar. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E o pecado nos roubou a possibilidade de viver constantemente com Ele. Não te contenta. Por melhor que seja a tua casa, teu trabalho, o carro que você tem, por melhores que possam ser as férias que você vai desfrutar, isso não tem comparação com aquilo que Deus pensou para nós seres humanos. A série é entre o medo e a esperança, e nós continuamos nos escritos do apóstolo João. Na última série nós falamos do Evangelho das 3 cartas, e Apocalipse, que vai ser o tema principal, o assunto principal dessa série, entre o medo e a esperança, é mais um dos escritos do apóstolo João. Apocalipse começa com João escrevendo assim, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que em breve há de acontecer. Apocalipse é uma revelação de Jesus a João, o último dos apóstolos que ainda está vivo. No versículo 10, João vai dizer assim: eu, João, irmão, companheiro de vocês no sofrimento, na perseverança e na esperança do reino. Eu, João, estava na ilha de Patmos. Patmos era uma ilha que era utilizada com um tipo de exílio. Aqueles que Roma não queria que fossem mais vistos, que eles sumissem da face da terra, eram mandados para lá. Era uma ilha de exilados, de condenados, que Roma deixava lá para morrer. E é lá naquele lugar que João tem essa revelação. A visão descrita no livro de Apocalipse, ela tem algumas nuances que a gente às vezes não... A gente deixa de prestar atenção nisso porque a gente se preocupa mais com as batalhas entre a besta e a prisão de Satanás. E esse nem é o aspecto, não é nem aquilo que ocupa mais páginas e versículos dessa revelação.
A visão descrita por João, ele diz isso, ou ele tenta dizer algo tão maravilhoso que João fica sem palavras diante do que ele está vendo. E muitas vezes, mais de 60, vai aparecer a palavra como. João está olhando para uma situação e ele não consegue traduzir aquilo em palavras. E ele diz, é parecido, é semelhante, é como aquilo. Um dos exemplos é quando lá no capítulo 14, versículo 2, João diz assim, ouvi um som dos céus como um barulho de muitas águas e de um forte trovão. Se fosse só barulho e trovão, João não teria entendido nada. João está dizendo que essa voz ela é tão estrondosa, que ela vem fazendo barulho como uma grande cachoeira. João não tem palavras para descrever tudo aquilo que ele está vendo, mas que é palavra para nós. É o último livro da Bíblia, possui um estilo literário diferente. Nós chamamos de literatura apocalíptica, porque ela traz um cenário futuro, e nós vamos encontrar isso também no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Ele é um livro denso, não é de leitura fácil, tem muita simbologia, e algumas das coisas que a gente lê em Apocalipse nos assustam. Se a gente pensa que aquilo é literal, a gente diz, Senhor, demora mais um pouquinho para vir. Vem na próxima geração, porque eu não tenho condições de ver, de viver isso. E a gente diz, dá medo ler Apocalipse. Professor de teologia Martin Weingartner, que já esteve algumas vezes com a gente, ele também gravou videoaulas de Apocalipse que ainda estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Quantas são, Diogo? 6, lembras? Mas são 6, talvez 7 aulas curtinhas dentro do livro de Apocalipse. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais de Apocalipse, vai para Apocalipse nessa semana, lendo o texto bíblico. Se tiver alguma página que fica muito feia, lê com os olhos fechados. Não dá, né, pastor? O Martin diz, Apocalipse não está como último livro à toa. Ele vem para dar aquele último gás, dar aquela última renovada na esperança dos cristãos que começam a ser perseguidos. E ele diz, só tem um detalhe nisso. Eles não começaram a vida de fé olhando para Apocalipse. Eram pessoas que vinham de uma história na igreja, eles conheciam os evangelhos, eles sabiam da história de Jesus, o que Jesus fez, como ele morreu, como ele ressuscitou, a tarefa que ele deu para os discípulos. Eles conheciam isso. Eles já tinham ouvido a leitura de algumas das cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, provavelmente já tinham lido o evangelho do próprio João, as 3 cartas. Não é gente que não consegue entender algumas das simbologias que Apocalipse traz. Não começa por Apocalipse. Eu não sei quais são os teus hábitos de leitura. Começa pelo Evangelho de João. Lê os outros evangelhos para entender essa história maior, de entender quem Jesus é e o que Ele fez por ti. Depois disso vai para algumas cartas, e depois que você tiver lido todo o Novo Testamento, vai para Apocalipse. E se tiver coisas lá que você não vai entender, a gente ajuda você a compreender. Vem com as perguntas, assiste às aulas. Apocalipse é escrito numa época de medo e insegurança nessa jovem igreja. Aqueles que assumem a fé cristã, eles começam a ser mortos por perseguição do Império Romano. Dizer que é cristão era colocar uma marca no braço dizendo, é uma questão de tempo, de horas, de dias até que você seja morto. Por uma razão muito simples e inicial. O imperador romano era tido como Deus, e todos os súditos do Império Romano tinham que adorar ele. E aqueles que não adoravam o imperador eram insurgentes e deviam morrer.
Por outro lado, os cristãos aprenderam que a gente deve adorar só a Deus e só a Ele. Como agora eles vão negar a sua fé e dobrar joelhos em adoração diante do imperador? E a morte vinha por esse motivo inicial. Não tenham medo. Jesus começa dizendo no livro de Apocalipse, nos versículos iniciais, dizendo: não tenham medo. Eu sou o Alfa e o Ômega, a letra inicial e a letra final do alfabeto grego. Eu sou o primeiro e sou o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todos sempre. A palavra, o livro de Apocalipse é escrito como uma mensagem para a igreja que está com medo, que está perseguida. É escrito como palavra de consolo e fortalecimento para todas as igrejas da província romana da Ásia. Eu quero ainda, antes da gente tirar 3 ideias para nós do texto, falar um pouquinho da estrutura de Apocalipse. Ele vai nos acompanhar essa série toda. Apocalipse começa com essa pequena introdução, dizendo que é uma revelação de Jesus dada a João na ilha de Patmos, e ali já começam algumas coisas a aparecer. Mas os 3 capítulos iniciais são de cartas às igrejas da Ásia Menor. É assunto do Rafael na semana que vem. As cartas elogiam virtudes e apontam erros dessa jovem comunidade. E ao mesmo tempo encoraja essas igrejas a se manterem fiéis, mesmo em meio às perseguições que estão acontecendo. Um segundo bloco são o capítulo 4 e 5, que vão falar do trono de Deus e do Cordeiro. João tem uma visão da eternidade. A eternidade se abre diante dos olhos dele. Ele vê Deus entronizado, sentado em um trono, e Jesus junto com ele. E agora ele começa a ouvir os anjos dizendo que Jesus, o Cordeiro, é o único que é digno de abrir o livro selado. Tem uma visão magnífica do trono de Deus e do Cordeiro parado ao lado dele. Um terceiro bloco agora vem os juízos de Deus, e eles são sangrentos. E se a gente não gosta muito de alguns filmes de um pouco mais de suspense ou de terror, a gente vai arrepunar com essa leitura. No terceiro bloco vai do capítulo 6 ao capítulo 20, e não fala só de destruição, também ali tem momentos de glorificação de Deus. E lendo Apocalipse agora de novo para a série, isso nunca tinha me ocorrido assim, pelo menos. Tirando os salmos que são o inário do povo do Antigo Testamento, que vai aparecer muito louvor e glorificação de Deus, talvez Apocalipse seja o livro onde mais aparece glorificação a Deus. São os que já estão na antessala da ressurreição. João está vendo isso ainda não é realidade, ainda não aconteceu. E mesmo os anjos adorando a Deus pelo que glorificando a Deus pelo nome dele. E fora de Apocalipse não tem nenhum outro livro da Bíblia onde Deus é tão exaltado como no livro de Apocalipse. E a gente não descobre isso porque a gente ouviu as histórias da besta e não quer mais ler o resto. Algumas das frases que apareceram nos hinos iniciais do nosso louvor hoje são frases que, se você ler Apocalipse, você vai ver lá. Sublinha, diz: hino que nós cantamos na igreja. As visões do trono, depois dela vem um grande bloco com juízos de Deus e a batalha entre o bem e o mal. 7 selos são abertos, desencadeiam guerra, fome, morte, calamidades. 7 trombetas são tocadas, e cada uma das trombetas, elas intensificam os julgamentos e os desastres naturais, e a imoralidade vai acontecendo. Depois disso vem 7 taças da ira de Deus,
que representam, que começam esse período de julgamento que termina no capítulo 20, com o mal sendo derrotado definitivamente. E agora tudo está pronto para o bloco final, onde Apocalipse relata a criação, uma nova criação e a vitória final de Deus. Após o julgamento, Deus cria novos céus e nova terra, onde o sofrimento não vai existir mais, onde a morte não vai mais existir, onde não vai mais existir pecado. E tem nesses 2 capítulos finais um detalhe que eu acho maravilhoso. Diz que nessa nova criação não vai mais ter nem sol. Nós sabemos, nós que estudamos um pouquinho, pelo menos, que prestamos um pouquinho de atenção nas aulas, mesmo que tenha sido muito tempo atrás, a gente sabe da importância do sol para nós. Para o sistema solar, nós fazemos parte dele, mas para a nossa vida cotidiana, se chove alguns dias a mais, parece que a gente começa a ficar meio depressivo. Nos países que ficam mais ao norte ou mais ao sul, onde os dias diminuem muito no inverno, os índices de depressão são muito maiores do que aqui. A gente depende da luz do sol. Sim, o pastor agora disse no culto que a gente depende da luz do sol. Agora eu vou sentar no sol e vou me alimentar só dele. Não é isso que eu estou dizendo. Apocalipse diz que não vai mais ter sol, porque a presença do próprio Deus vai ser suficiente. Nós não vamos precisar de outra coisa. Nova criação e vitória final sobre o mal. Lendo Apocalipse e tirando algumas coisas para nós. Eu quero falar só dessas 3 coisas. Da soberania de Deus, da justiça divina e da esperança e do consolo que nós encontramos no livro. Primeiro, a respeito da soberania de Deus, já no capítulo inicial, no versículo 8 do capítulo 1, a gente vai ler isso. Isso vai aparecer 2 vezes no capítulo. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. A primeira letra do alfabeto grego, a última letra. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse declara a soberania de Deus. Ainda que inimigos se levantem, ainda que tenham situações de medo, Apocalipse não deixa brecha para que a gente imagine que o mal vai triunfar. Deus controla tudo. Ele está no controle do curso da história. A justiça divina, capítulo 20, versículos 11 e 12, vai dizer assim: os mortos foram julgados, cada um segundo as suas obras. O mal ele vai ser punido. A gente tem situações no nosso dia a dia que a gente fica pensando se justiça ainda existe. Coisas que fazem contra a gente e não tem punição. De repente, coisas graves que alguém faz na sociedade e parece que a punição é branda. Dependendo do que você fez, se você tiver um bom advogado, você vai enrolar e a pena nunca vai ser cumprida. E a gente fica com essa sensação de impunidade e de injustiça. Talvez na lei dos homens, aqui entre nós, essas situações nunca deixem de existir. Mas Apocalipse está dizendo que no final de tudo, os mortos vão ser devolvidos e vão comparecer diante do trono de Deus e vão ser julgados, cada um conforme as coisas que fez. Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um. E pastor, agora complicou. Eu tinha esperança antes, agora eu só tenho medo. Porque se Deus vai recompensar segundo as obras, talvez a gente tenha que começar a rever algumas coisas da nossa vida. Algumas coisas que, se a nossa vida se descortinasse diante de todas as pessoas, a gente passaria bastante vergonha. É verdade, todos nós somos pecadores e não tem um de nós que escape disso. A diferença é que
quando a gente se esconde em Jesus, a gente tem perdão, e a gente tem recomeços, e tem recomeços sempre de novo. A justiça divina, no capítulo 1, versículo 5, finalzinho do 5, vai dizer assim: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Se por um lado é verdade que todos nós seremos julgados, ser encontrado em Jesus é a única maneira que nós temos, de que as nossas obras não nos condenem à morte eterna. Esperança e consolo. O final de Apocalipse, capítulos 21 e 22, então, vão nos falar dessa nova cidade. E no capítulo 21, versículo 4, a gente vai ler assim: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais. Já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eis que estou fazendo todas novas. Entre o medo e a esperança, quando nós chegamos no final de Apocalipse, a gente descobre que as lutas e as coisas que a vida vai nos impondo, ainda que elas tenham cara feia, elas não têm a palavra final. Deus diz que está preparando um lugar, e mesmo que se a gente chegar lá chorando, Ele vai secar as nossas lágrimas, e depois disso não tem mais lágrima, porque não vai ter morte, porque não vai ter choro, porque não vai ter dor, não vai mais ter razão para o nosso choro. Embora Apocalipse use muitos símbolos e linguagem figurada, o propósito de Apocalipse é claro. Ele quer encorajar os cristãos a permanecerem fiéis em meio aos medos e dificuldades que a vida com Jesus traz. Encorajar a permanecer fiel e a aguardarem com esperança o retorno dele. O tempo de Advento também nos coloca nesse lugar da gente pensar a respeito disso. Nós sabemos que Jesus nasceu, é fato histórico, não tem como contestar o nascimento de Jesus. Dá para contestar se nasceu mesmo em 25 de dezembro, dá para contestar até o ano do nascimento, se foi no ano 0, se foi um pouquinho antes do ano 0, como nós estamos contando. Dá para questionar algumas coisas em torno do nascimento de Jesus, mas é fato histórico, nenhum historiador pode questionar o nascimento e a vida dele. É fato histórico e nós sabemos disso. É tempo da gente lembrar que Jesus nasceu, mas também é tempo da gente esperar e ter esperança nas promessas e na volta dele. Os nossos medos, as nossas inseguranças, as angústias, sejam elas grandes, pequenas, sejam só pelas nossas fragilidades, ou seja por coisas que fazem contra nós, pelos cenários que a gente começa a ver. Hoje à tarde, dando uma passada na internet, eu vi que tem algumas preocupações na Europa, porque se a Rússia atacar com alguns mísseis que eles têm, a guerra se espalha bem rapidinho em toda a Europa. Rumores de guerra. Eu termino com um finalzinho de uma série que a gente assiste bastante lá em casa. Hawaii Five-0. É uma série bem antiga. Talvez o Heitor não era nascido quando eles pararam de gravar ela. Mas num dos episódios da série que eu vi essa semana, eles estão perseguindo um bandido, a equipe policial toda aí. E eles pegam o cara que estava foragido há 12 anos, vivendo escondido, gastando todo o dinheiro dos golpes que ele aplicou. E eles chegam, ele está saindo de uma lancha no Havaí, onde ele estava pescando, e a polícia chama ele pelo nome, ele olha para trás, e está todo mundo armado, ele não tem mais para onde fugir, algemam o sujeito, e um dos personagens olha para ele e diz: eu tenho uma grande notícia para você, a partir de agora você não precisa mais olhar para trás. Apocalipse nos convida a não olhar mais para trás. Jesus veio
e Jesus vai voltar. E isso muda tudo. O medo faz a gente olhar para trás de vez em quando, para ver se o inimigo ainda está nos perseguindo. O medo faz a gente olhar para os lados, para ver se ninguém percebeu o que a gente está fazendo. Apocalipse nos convida para olhar para frente. Uma história que o pastor Ricardo Agreste conta. Foi nosso professor numa pós-graduação, Rafa, William, eu. E o Agreste conta a história de que ele tinha um amigo na infância que gostava muito de ler gibi, né? Muitos de nós começaram a ler lendo gibis, né? E ele comprava os gibis de heróis, e quando ele estava lendo primeira página, segunda página, e o herói tomando aquela camaçada de pau, apanhando que nem cachorro na valeta. E ele ficava com tanto medo, angustiado com aquilo, que ele ia para as últimas páginas para ver onde a história terminava, para ver como o herói terminava aquela história. Apocalipse é isso para nós. A gente pode apanhar, e Jesus apanhou no nosso lugar, a gente não precisa apanhar. E lá no final da história nós temos ele vencendo todo e qualquer inimigo. Entre o medo e a esperança, no final da história Jesus vence. E se nós ainda não estamos vencendo, é porque ainda não chegou o final. Billy Graham, o maior evangelista do último século, ele falando sobre as lutas da vida, ele diz assim: eu li a última página da Bíblia. Tudo vai acabar bem. O último versículo de Apocalipse diz assim: aquele que fala estas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A gente pode dizer junto essa última frase? Sim, vem, Senhor Jesus. Amém.